João 14, 1-3, diz as Escrituras: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 3 versículos singelos e muito importantes, expressivos, em termos de ensinamentos para a nossa vida. Na realidade, quando Jesus ele diz estas palavras, ele está tranquilizando o coração dos seus discípulos, para que os seus discípulos não ficassem tão preocupados, digamos assim. Inevitável que, diante da circunstância, eles ficassem preocupados, mas não ficassem tão preocupados, porque Jesus, no contexto dessa passagem, anuncia a sua partida, anuncia a sua morte. Então, Jesus, nesse contexto de preparação dos seus discípulos acerca da sua morte, da sua partida, ele escreve essas palavras de consolo. Por isso, ele incentiva, logo no início desse texto, ele exorta o coração dos seus discípulos. Essas palavras, que certamente consolaram o coração dos seus discípulos, também servem para consolo do nosso coração. Por isso o texto nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Essa é a expressão-chave aqui dessa passagem. O nosso coração, que é a sede da nossa personalidade. A Bíblia nos ensina, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia ensina que o coração é a sede da nossa personalidade, da nossa identidade. Nós somos aquilo que é o nosso coração. A Bíblia diz que do coração procedem as fontes da vida. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e como nós agimos, procedem do coração. O coração é o âmago da nossa existência, é o nosso ser interior. E Jesus diz aos seus discípulos e diz a nós também: não se turbe, não permita que o seu coração fique perturbado, fique inquieto, fique agitado, fique ansioso com a minha partida. Para que eu demonstre para vocês, não é, que ele está falando acerca da sua partida, no capítulo 13, 33, Jesus diz assim, 13 do Evangelho de João, versículo 33, Jesus diz assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E depois Pedro o questiona no verso 33, Senhor, para onde vais? E Jesus responde: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando da sua partida. E por isso ele exorta os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Eu fico imaginando o semblante de perplexidade, de preocupação dos discípulos, porque depois de 3 anos caminhando com Jesus Cristo, testemunhando os seus feitos, agora eles ficariam sem essa pessoa que era um referencial para a vida deles, que era aquele que os ensinava, era o seu mestre, era aquele
que os liderava, que os conduzia, e fundamentalmente era o seu amigo. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência de perderem um ente querido. Muitos aqui certamente já passaram, talvez alguns não tenham ainda passado por isso, né? E eu me recordo que quando eu perdi o meu pai, eu senti um misto de abandono, um misto de solidão, de tristeza. Então, quando Jesus anuncia a sua morte, eu imagino que os discípulos tenham experimentado algo semelhante. Mas nós não podemos deixar de destacar que Jesus já os havia alertado anteriormente sobre este momento que estava se aproximando da sua morte. Durante o seu ministério, Jesus os havia alertado. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por que eles são chamados sinóticos? A expressão sinótico significa sob uma mesma visão. Eles foram escritos sob uma mesma visão, uma mesma estrutura. Que estrutura é essa? É o anúncio do nascimento de Cristo, é o nascimento de Cristo, depois o batismo de Jesus, quando antes de iniciar o ministério, a tentação no deserto de Satanás, e aí ele inicia o seu ministério realizando vários sinais, mas depois de 3 anos, ele é preso, é levado para Jerusalém, onde ele é humilhado, açoitado, ele morre e depois ele ressuscita. A estrutura desses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é essa. A estrutura de João, quando você lê o evangelho de João, você percebe que é diferente. Por isso, esses 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. E os 3 evangelhos falam em vários textos, Jesus alertando os seus discípulos acerca da sua partida. Eu separei o texto de Lucas 9:22, que diz assim, observe atentamente esse versículo. Jesus diz assim, é necessário, essa palavra aqui é importantíssima, é necessário que o Filho do Homem... Filho do homem é um título de Cristo, que aponta para a sua humanidade. Jesus era Deus, mas também era homem. É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas. Ele está falando acerca da sua morte. Durante o ministério, caminhando com os discípulos, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ao 3º dia ressuscite. A palavra mais importante aqui é a palavra é necessário que isso aconteça. Por quê? Eu já conversei com muitas pessoas que diziam assim, mas não era necessário que Jesus sofresse tanto, passasse por tudo que ele passou, que ele fosse levantado numa cruz. Ele poderia salvar sem sofrer tanto. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Não era necessário Jesus passar pela cruz. Quando uma pessoa diz isso, é porque ela não entende nada acerca do plano redentor de Deus. Era necessário que Jesus passasse pela cruz. Essas pessoas, quando dizem que não era necessário, elas se assemelham ao próprio apóstolo Pedro. Quando Jesus Cristo disse essas palavras, Pedro disse assim para Jesus, Jesus, não pense essas coisas acerca de você. Para quê? Fica falando que vai sofrer. Não há necessidade disso. E Jesus responde o que para Pedro? Arreda Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens, porque era
absolutamente necessário que Jesus padecesse. Esse era o plano de Deus, e nós vamos voltar a isso, não é? Tanto que Jesus, no próprio Evangelho de João, no versículo 10, ele diz assim: eu dou como pastor. João 10 fala de Jesus como pastor, né? E ele diz assim: eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu espontaneamente a dou. Então, apesar de ter alertado os seus discípulos acerca daquilo que ele passaria, os seus discípulos ficaram perplexos, abatidos, e Jesus então lhes traz estas palavras de consolo que eu li no princípio, versículos 1 a 3 de João 14. Jesus traz palavras de ânimo, de encorajamento, para que eles continuassem a vida. E esses 3 versículos, eles são palavras de consolo, mas eles apresentam, agora destrinchando um pouco esses 3 versículos, eles apresentam uma exortação. Nós vamos ver qual é a exortação. E 2 promessas. Uma exortação e 2 promessas. A exortação é: confie em Deus. A exortação é para que exercitemos a nossa confiança em Deus. E as promessas são 2. A habitação do Espírito em nós e a união com Cristo, a companhia de Jesus Cristo. Vamos ver, então, vamos destrinchar um pouco esses versículos do texto. Versículo 1, primeiro vamos verificar a exortação de Jesus Cristo. Tenham confiança em Deus. O texto continua aqui no versículo 1, não se turbe o vosso coração, e ele continua: credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, crede em mim. Tenham confiança em Deus. Confiem em mim, tenham fé. Fé não em qualquer coisa, em Deus, em Jesus. Os discípulos, eles criam em Jesus Cristo. Eles acompanharam pelos 3 anos de ministério, eles viram os sinais que Jesus Cristo fez. Quando João escreveu esse evangelho, ele disse assim, que Jesus Cristo fez muitos sinais, mas os sinais que ele registrara neste evangelho, ele o fez para que nós crêssemos que Jesus é o Salvador e é o Filho de Deus, e crendo que Jesus é o Salvador e o Filho de Deus, nós tivéssemos vida em seu nome. Os discípulos aprenderam a crer em Jesus Cristo, eles viram os sinais de Jesus Cristo. João narrou, lá no capítulo 2, Jesus transformando a água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Eles viram quando Jesus curou o funcionário, ou o filho do funcionário do governo, lá em João capítulo 4. Eles viram quando Jesus curou o paralítico que estava há 38 anos diante do tanque de Betesda. Eles viram quando Jesus Cristo multiplicou os pães. Eles viram quando Jesus andou pelas águas, João capítulo 6. Eles viram quando Jesus curou o cego de nascença, João capítulo 9. Eles viram quando Jesus ressuscitou Lázaro, João capítulo 11. 7 sinais que João narrou. Eles acreditavam em Jesus Cristo, eles acompanharam Jesus Cristo, eles precisavam agora confiar no plano redentor de Deus, que envolvia a partida e a morte de Cristo. Crede em Deus, crede em mim. Eu vim para isso, disse Jesus. Eu vim para isso, creio no plano redentor que envolvia a morte de Cristo. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus prometeu que enviaria o Redentor. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, que fala sobre a entrada do pecado no mundo, no versículo 15, já é considerado pelos comentaristas a primeira
o primeiro anúncio do Evangelho. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porque é dito que da mulher viria o descendente que feriria a cabeça da serpente. Os mais antigos sabem que nós matamos uma serpente dando uma pancada na cabeça, não é? E o texto lá, Gênesis 3,15, diz exatamente isso, que da mulher viria o descendente que feriria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. E Deus, na plenitude do tempo, no tempo certo, na ocasião propícia, Ele envia o seu Filho. É isso que diz o Novo Testamento. O Antigo Testamento, quando acontece o pecado, Deus já promete o Redentor. E no Novo Testamento, Paulo diz que no tempo oportuno, na plenitude do tempo, nascido de mulher, a semelhança de Adão, porque quem pecou lá no princípio era o homem, Jesus encarnou como homem. A semelhança de Adão, Deus enviou o seu Filho para concretizar a promessa de salvação, de redenção. Creiam em Jesus Cristo, creiam em Deus. É a exortação das Escrituras. Essa exortação é a base para nós desfrutarmos das promessas de Deus. As promessas que vão ser anunciadas na sequência. A base destas promessas anunciadas tem a ver com esta confiança em Jesus Cristo e no plano redentor de Deus que envolve a pessoa do seu Filho. Então, primeiro a exortação, agora as promessas. A primeira promessa está aqui no versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa expressão é importante. Há muitas habitações, muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando nós olhamos para esse versículo, a primeira coisa que vem à mente é Jesus Cristo preparando uma morada para nós junto ao Pai. Mas não é isso que o texto ensina. Aqui, esse texto, ele a ideia não é a preparação de uma morada para nós junto ao Pai, mas é a preparação do nosso coração para Deus vir habitar em nós. Não é uma preparação de morada para nós. É Deus vindo habitar em nós. Mas como é que você sabe disso, Ismael? Porque o texto diz que Jesus, quando ele partisse, ele nos prepararia um lugar. E foi exatamente o que ele fez. Porque quando ele partiu, ele subiu aos céus. Quem que desceu? O Espírito Santo, lá no Pentecoste. O Espírito Santo desceu para habitar no coração daqueles que creem em Jesus Cristo, para habitar no coração daqueles que creem em Deus e no plano redentor do nosso Deus. Então, morada aqui é a morada de Deus em nós. É a descida do Espírito Santo. Jesus, ele parte, mas ele prepara para que Deus venha habitar em nós. E o que significa a habitação do Espírito Santo na nossa vida? Significa que nós, que cremos em Jesus, nós que cremos em Deus, que cremos no plano redentor de Deus, nós vamos experimentar o consolo divino. Por quê? Porque o Espírito Santo é chamado de Consolador. Se nós temos o Espírito Santo, ele nos consola, ele está conosco. O que significa o Espírito Santo?
estar em nós. Jesus partiu, mas deixou o seu Espírito. O que significa? Significa que nós somos guiados à verdade, a toda a verdade, porque o Espírito Santo, diz João 14,17, é o Espírito da verdade. Jesus partiu, mas não nos deixou sós. Percebe, Ana? Ele nos guia a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. Por quê? Porque Ele é o Espírito que testifica de Cristo. Ele testemunha de Jesus Cristo para nós. Ele nos faz lembrar dos ensinamentos de Cristo. Ele glorifica Jesus. Portanto, aqueles que são cheios do Espírito Santo são aqueles que se parecem com Jesus Cristo. Porque quanto mais nós parecemos com Jesus Cristo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, mais nós o glorificamos. E glorificamos a Deus através da nossa vida. Então, esse é o significado do Espírito habitar em nós. Esta é a promessa de Deus e Ele cumpre. Na medida em que nós cremos em Jesus e cremos no plano redentor de Deus em Jesus Cristo. E para finalizar, o texto também nos diz, no verso 3, que além da promessa da habitação do Espírito, existe a promessa da união com Cristo. Verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, o meu Pai vier habitar em vocês, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, olha a expressão, onde eu estou, vós estejais também. Essa frase apresenta uma doutrina muito importante das Escrituras, que é a nossa união com Jesus Cristo. Onde eu estou, vocês estarão comigo. Eu vou partir, mas não os deixarei sós. Estarei presente na vida de vocês, através da habitação do Espírito. E por meio da habitação do Espírito, vocês estarão unidos a mim. Coisa maravilhosa. No Novo Testamento aparece várias vezes uma expressão, em Cristo. Outra expressão, com Cristo. Essas fórmulas do Novo Testamento são muito importantes, essas expressões, para enfatizarem a nossa união com Cristo. Eu separei um texto lá de 1 João, que fala, que mostra essa unidade que há entre nós e Cristo, essa união que há entre nós e Cristo. João diz assim, lá na sua primeira carta, capítulo 4, verso 13, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Isso é fundamental na Bíblia. Nós estamos em Cristo. Nós que cremos em Jesus, nós que cremos no plano redentor de Deus, que temos a habitação do Espírito Santo, nós estamos em Cristo. Isso é fundamental por quê? Porque estar em Cristo é a base para nós atendermos as exortações da palavra de Deus, as exortações do próprio Deus. E nisto, nós divergimos de todas as religiões. A religião cristã diverge de todas as religiões. Sabe por quê? Porque as outras religiões dizem assim, faça isso, faça aquilo outro, aí você vai ser abençoado. Obedeça e você vai receber, vai ser o que você deseja, vai ter o que você deseja. Primeiro vem o imperativo. No cristianismo não funciona assim. Embora algumas pessoas, se dizendo cristãs, afirmem isso. No cristianismo não funciona assim. Primeiro nós somos alcançados pelo plano redentor de Deus.
Nós estamos em Cristo. E na medida em que nós estamos em Cristo, nós temos condição de atender aquilo que Deus nos ordena. Percebe que inverteu? Nós não somos uma religião legalista. Nós somos uma religião cristã. Primeiro, estamos em Cristo. Depois, Deus fala, nós ouvimos e nós o seguimos. Me prova isso, Ismael. A Bíblia, no Novo Testamento, fala disso continuamente. Eu peguei um exemplo lá em Romanos, no capítulo 6, que o texto diz assim: nós fomos sepultados com Ele, com Jesus Cristo, na semelhança da sua morte. Nós estamos em Cristo, né? Certamente, Romanos 6, 4. Como nós estamos unidos com Ele, olha, união, unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o que o texto está dizendo. Estamos em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E agora o texto continua. Sendo assim, né? Não tem o sendo assim, estou incluindo. Mas aí ele diz, não, tem assim, tem o portanto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais. Verso 12. Obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Então veja, a Bíblia nos convoca a não permitir que o pecado reine em nosso coração. Isso é um imperativo bíblico. Não, que o pecado não reine em nossa vida. Mas antes de cumprir o imperativo bíblico, vem a declaração de Deus que nós estamos em Cristo. Que nós estamos unidos a Cristo. E pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo, nós conseguimos vencer o pecado na nossa vida. Percebe como o cristianismo é diferente? Eu não obedeço a Deus porque eu tenho forças. Eu não obedeço a Deus porque eu sou bom o suficiente para cumprir aquilo que Deus me determina. Não, eu obedeço a Deus porque eu estou unido a Cristo. Porque eu estou em Cristo e com Cristo. Sem Cristo, eu não consigo fazer nada. Então veja, Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, eu vou partir, mas eu não vou deixá-los sós. O momento da minha partida está chegando, mas continuem crendo em mim, continuem crendo no plano de salvação de Deus. Deus derramará sobre vocês o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que guia a verdade, aquele que testemunha de Cristo, aquele que glorifica o nome de Cristo. E por meio do Espírito, nós estaremos unidos a Cristo. E em Cristo, vocês seguirão em frente, vivendo em comunhão com Deus, em obediência às palavras de Deus. Que mensagem poderosa! É em Cristo que as coisas acontecem. Que Deus nos dê a certeza de que estamos em Cristo. E como ter certeza? Confiamos na sua obra redentora, confiamos no plano redentor de Deus. O plano redentor de Deus que foi planejado, foi estabelecido antes da fundação do mundo. Como Pedro, ele nos diz, lá no capítulo 1 de 1 Pedro, verso 19 e 20, ele diz assim, vocês não foram resgatados por algo que não tenha valor, vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, o cordeiro é Jesus, né? Sem defeito e sem mácula, o seu sangue, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. O plano redentor de Deus
ele foi efetuado antes da fundação do mundo. E quando Jesus veio, ele veio para cumprir. Desde que o homem pecou, Deus já definiu que enviaria o Salvador. E Jesus veio para cumprir este plano redentor. Jesus não ficou, Jesus partiu, mas deixou o seu Espírito para que nós permanecêssemos unidos a Ele e unidos a Cristo, vencêssemos o mal e pudéssemos atender os mandamentos do Senhor. Em Cristo, não nas nossas forças. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor por esta mensagem. O cristianismo é diferente de todo mundo. É de todas as outras religiões que exortam o homem a fazer as coisas pelos seus esforços. O cristianismo nos ensina, em Cristo, sim, poderemos seguir o nosso Deus e obedecer os seus mandamentos. Louvado seja Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo.